Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 1. Como você acha que estão as famílias brasileiras em relação à família como instituição? Você por acaso tem alguma ideia de como estão os casamentos e os divórcios no Brasil? Eu decidi fazer uma pesquisa no IBGE desde 2007. Então eu vim acompanhando ano a ano todas as relações familiares. Eu quero dar algumas informações para você. Primeiro, a idade média para o casamento para o homem é de 29 anos. E a idade para a mulher é de 26 anos. É a média. É a média. Os casamentos hoje duram cerca de 15 anos. 15 anos. Sendo que em 2007 eles duravam 17. Para cada ano, temos a seguinte proporção entre casamento e divórcio. Nós temos entre casamento e divórcio a proporção de 4:1. Não é o que cantou ontem, hein? Para cada 4 casamentos, nós teremos no mesmo ano um divórcio. Não é o mesmo casamento. Ou seja, a quantidade de casamentos, 1/4 dessa quantidade é a quantidade de divórcios. Isso tende a aumentar. Em média, um homem se divorcia aos 42 anos de idade e as mulheres aos 39. 39. Eu tenho absoluta certeza que você que é casado não pretende se divorciar. Amém? E eu tenho certeza que você solteiro, você deseja se casar. Se tem alguém aqui com dom de celibato, pode se manifestar. É um dom, pode ser verdade. Tem gente que é chamado para isso. Tem gente que você percebe, é nítido. O cara ou a menina, ele sabe viver muito bem sozinho. Ele não precisa de uma pessoa acompanhando. Mas normalmente não é esse o caso. Normalmente você quer se casar, você que está solteira, e você quer continuar casado, você que está casado. E eu quero dizer para você, à luz da palavra, como você pode ter um relacionamento vitorioso. Nós vamos ler todo o capítulo 1, então eu queria a sua atenção. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá de Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe, e Boaz gerou Obed de Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias, e aos irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azóis, Azóis gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Você já pode pular esse ano a genealogia, tá? Essa parte você já pode pular, você já leu. Vamos lá, verso 18. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo.
ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o primogênito, e José colocou o nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Só um segundo. Queridos, por que eu comecei na genealogia? Normalmente nós pulamos a genealogia, mas no caso aqui, a genealogia é muito importante. Por exemplo, você gostaria de ter nascido na família de Jesus? Você acha que essa é uma família boa para você nascer? Boa, né? Você sabe quem está aqui? Primeiro, nessa família, um dos principais da família é conhecido como enganador. Não é verdade? Nessa lista familiar tem 4 mulheres. 2 são estrangeiras, sendo que uma é prostituta. A terceira mulher se faz de prostituta para ter relação com seu sogro. E a 4ª mulher é adúltera. Pensa de novo, você quer realmente fazer parte dessa família? Essa família é muito interessante. Por exemplo, se você não olhar com os olhos espirituais, simplesmente com os olhos naturais, você vai ver um casal de noivos, em que o noivo, quando já está se preparando para o casamento, ele descobre que a noiva o traiu. Sim ou não? Ele descobre que a noiva o traiu. Caso a noiva fosse denunciada, segundo Deuteronômio 22, 23 e 24, ela deveria ser apedrejada. Eu tenho certeza que se você escolhesse uma família para nascer, eu acho que você não escolheria essa. Porque essa família, como todas as famílias, é uma família extremamente complicada. Concorda comigo? É uma família complexa. O que aconteceu então com essa família para ela se tornar a referência que ela é hoje? E é sobre isso que eu quero falar. E eu quero te explicar através disso como você pode ter um relacionamento vitorioso. Primeira coisa que eu quero que você entenda: toda família tem as suas áreas de fragilidade e as suas crises. Não é diferente da sua. A família de Jesus tinha os seus problemas. Por exemplo, na família dele tinha essas 2 prostitutas, na família dele tinha esses adúlteros, tanto o marido quanto a esposa, na família dele tinha uma série de reis que foram completamente destrutivos para as coisas de Deus. Essa família que Jesus nasceu. Inclusive, eu fico pensando sobre as pessoas que me dizem o seguinte, ela fala assim: pastor, normalmente eu sou um cara muito grosso com a minha esposa, mas a culpa não é minha não, a culpa é do meu pai, porque o meu pai era um cara muito grosso, o senhor não sabe, o senhor não tem ideia de como é. E aí você começa a culpar a sua ascendência por tudo aquilo que você vive hoje. Uma vez eu conversando com um rapaz, e o rapaz se exaltou na conversa e falou: não concordo com isso e tal, eu vou sair da igreja, estou revoltado, está tudo errado, vocês estão fazendo tudo errado. E depois de um tempo, a gente conversando, eu explicando, aquele rapaz se acalmou, e ele falou para mim assim: poxa pastor, me perdoa, mas eu queria dizer o seguinte, eu sou de uma família de italianos, e normalmente a gente se exalta. Falei: querido, você pode ser uma família de japonês, italiano, norueguês, você pode ser neozelandês, mas a partir do momento que você aceita Cristo, o seu pai de referência é Jesus. Você não pode se esconder atrás dos erros de alguém que não foi você. E é tão natural isso. Eu não sei se vocês já viveram uma situação como eu já vivi várias vezes, de conversar com um rapaz ainda jovem. Ele falou: pastor, quando eu era criança,
Eu via meu pai batendo na minha mãe bêbado. E eu chorava, e eu dizia sempre: eu nunca vou fazer isso. O que acontecia? Ele crescia, se casava, e assim que ele se casava, ele começava a beber, chegava em casa e fazia o quê? Batia na sua esposa. O que aconteceu? Aconteceu é que os padrões naturais, eles sempre tendem a ser reproduzidos. Por mais que você não goste da sua mãe, você moça, por mais que você diga eu sou completamente diferente dela, quando as coisas tendem a ser na sua casa, você tende a fazer o mesmo. Eu lembro de algumas moças que a mãe dizia assim: poxa, minha filha é tão desorganizada, quando ela está em casa fica tudo fora do lugar, e de repente ela se casa. O que acontece com ela? A casa dela está organizada, e ela não aceita que tem alguma coisa fora do lugar, porque a casa dela precisa estar organizada. Eu lembro dos homens que cresceram com pais, que o pai era meio desorganizado, e ele ia deixando as coisas pelo caminho, né? Você vai chegando, né? Você chega com o seu paletó, o lugar certo de colocar o paletó normalmente é a cadeira da sala, não é isso? Você já tira, parece que atrai, aquela cadeira chama o paletó e você já quer colocar ele na cadeira da sala. A gravata vai ficando em cima da mesa, o sapato no corredor, a meia já caminhando para o banheiro, e a cueca só Deus sabe onde vai estar. Normalmente não é assim? Normalmente nós reproduzimos o modelo que nós temos. Mas eu quero dizer para você que você não precisa ser igual ao seu pai. Você não precisa ter a síndrome de Gabriela. Eu sei que vocês não assistiram essa série porque é muito velha, mas existiu uma série que repetiu 2 vezes já, Gabriela, em que ela falava: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Você não precisa viver isso. Você pode ter uma história nova, porque o seu modelo não é o modelo dos seus pais. O seu modelo é do seu Pai Celestial. Uma frase que eu quero dizer com vocês é que felicidade não é viver sem crises. Felicidade é aprender a superar as crises. Vou repetir: felicidade não é viver sem crises. Felicidade é aprender a superar as crises. Se você tem um casamento que você nunca briga, tem algo errado nesse casamento. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas se eu contei, você finge que é a primeira vez, tá bom? Eu lembro da história de um senhor que ele estava fazendo as bodas de ouro, um casal fazendo bodas de ouro, e o pastor foi lá para fazer a cerimônia, e o pastor tão feliz com aquele casal. Bodas de ouro é algo fantástico, concorda comigo? 50 anos juntos. E quando terminou a cerimônia, que estava na festa, ele sentou com o Senhor e perguntou: qual o segredo? Como é que vocês viveram tanto tempo juntos? E ele falou assim: me conta sobre as suas brigas. E o Senhor parou, olhou para ele e disse o seguinte: a gente nunca brigou. Como assim? Vocês nunca brigaram? Não, a gente nunca brigou. Tem alguma coisa errada. Como vocês nunca brigaram? Alguma coisa tem que ter acontecido. E aquele senhor já velhinho, ele parou, pensou e falou assim: bom, aconteceu uma vez, mas foi uma coisa simples, a gente nem chegou a discutir, foi rápido. E o pastor, ansioso para saber, perguntou: conta a sua história, como é que foi? Ele falou: olha, a gente casou no interior, e no nosso casamento, a gente era aquele casal pobre, aquela chão de terra batida, tinha chovido no lugar, e a gente só tinha o nosso burrinho. E aquele burro é que ia levar a gente da igreja até a nossa casa. E ele falou: poxa, a gente pegou e a gente colocou aquele burrinho lá, e a gente sentou no burrinho, a gente foi caminhando, até que uma hora que o burrinho travou e parou, e as coisas caíram no chão. Me deu uma raiva, pastor. Subiu um negócio aqui dentro de mim, eu parei, fui lá, olhei nos olhos do burro assim, falei assim: ó, 1,
Acho que o burro ficou mal, porque ele se levantou, ficou tenso, né? Se levantou, a gente seguiu. E a gente foi caminhando, caminhando, caminhando. No meio do caminho, o burro empacou de novo. E tal, e sujou as coisas de novo, maior tristeza. A gente tendo que catar as coisas no chão. Eu já estava aqui assim, olhei nos olhos do burro e falei, ó, 2. E a gente foi andando, andando, andando. Quando estava já de frente para casa, o burrinho caiu no chão, a noiva caiu no chão, o vestido sujou todinho. Pastor, me deu uma raiva, eu olhei para o burro e falei assim, ó, 3. Peguei a arma, pô! A mulher ficou desesperada e falou, assassino! Eu falei, 1. Nunca mais, pastor, nunca mais nós brigamos. Nunca mais. Então deixa eu contar um segredo. Se você nunca briga, alguém está se anulando. Se num relacionamento nunca se discute, eu vou usar a palavra discute porque discutir tem a ver com chegar numa visão comum. Brigar tem a ver com luta. Então, se você nunca discute, alguma coisa está errada no seu casamento. Alguma coisa está errada no seu relacionamento. Qual a ideia de uma discussão num casamento? Você sabe como é que se discute num casamento? Não se pode discutir de qualquer maneira. Para tudo tem regra, querido. Até no UFC não tem regra. Vale dedo no olho no UFC? Não vale. Vale puxar cabelo? Não vale. Vale morder? Não vale. Então tudo tem regra. Como é que se discute no relacionamento? Muitos anos, 16 anos aprendendo. Cansa, irmão, cansa. Discutir cansa. Você precisa virar para a pessoa e dizer não o que ela é, mas você precisa dizer como você se sente. O foco não está nela, o foco está em você. Então, quando você está numa discussão, você tem uma tese que vai ter uma antítese e vocês vão tentar fazer uma síntese. Esse é o esquema. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí você vai lá e você começa a falar, por exemplo, palavras que nunca podem, nunca podem ter numa discussão. Primeira palavra, nunca. Segunda palavra, sempre. Falar o seguinte, você é, você não é. Se dizer você é assim, querido, você nem começa a discutir, porque você já acabou com a discussão. Se você fala você é assim, você já está dizendo que a pessoa não vai mudar. Concorda comigo? Todo absoluto não pode ser usado numa discussão. Todo absoluto não pode ser usado numa discussão. Então você vai discutir. E você chega para a pessoa amada, fala assim, meu amor. Eu sei que você vai fazer isso entre os dentes, mas você vai fazer. Sim, meu amor, eu me senti assim, assim e assim. E para mim, você não agiu assim, assim e assim. Mas eu queria, na verdade, que você fizesse assim, assim e assim. Olha que bonito. Simples, fácil. Aí a pessoa responde. Fala, meu amor. Eu não tinha entendido que você queria que eu fizesse assim, assim, assim. Porque na minha cabeça, o que eu era para fazer era assim, assim, assim. Mas eu quero te pedir perdão, porque você se sentiu magoada com o que aconteceu assim, assim, assim. Mole, mole, fácil, fácil. É difícil, gente, é difícil. Tem um montão de coisa que vem na garganta quando você quer discutir. Mas, se você quer realmente construir um relacionamento vitorioso, aprender a discutir é uma coisa essencial. Essencial. Toda vez que o seu foco está no outro, você não vai conseguir resolver a discussão. Então, como é que... Algumas coisas, por exemplo, aconteceram no meu relacionamento. Eu amo minha esposa linda, ela é uma mulher de Deus. Minha Angeline Jolie, linda, linda.
quando é de Deus. Mas algumas vezes nas nossas discussões, eu não sei se acontece com você, mas tinham duas interpretações possíveis, uma boa e uma ruim. E por alguma razão a gente estava tão mal espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente, que toda vez que eu falava alguma coisa, ela já pensava que o que eu estava falando era o pior. E o pior dessa época é que eu também estava mal. Então ela falava duas coisas, que tinha uma interpretação boa e uma interpretação ruim. E a minha expectativa já era o quê? Que ela estava falando o pior. Gente, isso durou algum tempo. Até uma hora que a gente cansou e a gente decidiu, falando, meu amor, se eu estou falando alguma coisa e tem duas interpretações possíveis, uma positiva e outra negativa, pode ter certeza, eu quero falar é a positiva. E se você tem dúvida, fala assim, a pessoa me chamou de feia. Fala assim, você vira para a pessoa e fala assim, meu amor, estou bonita? Tá, olha as perguntas que a mulher faz. Meu amor, estou bonita? Tá. Meu amor, você não acha que eu estou meio cheinha? Você sua, frio. Da cabeça aos pés, você fala assim, eu respondo o quê? Se eu falar que não, eu estou mentindo. Se eu falar que sim, eu chamei ela de gorda, concorda comigo? Então você fala, meu amor, não, meu amor, alguma coisa deve ter acontecido, a calça deve estar encolhendo. Com certeza, com certeza. No relacionamento, o mais difícil é uma discussão. Eu não sei se você já ouviu de um casal, mas eu ouço sempre, pastor, essa foi a última gota. Vocês já ouviram isso? A última gota. Gente, a pessoa me fala isso, já vem na minha mente um copo em que fica ganhando uma gota toda hora. Gente, uma hora esse copo vai transbordar, concorda comigo? Não tem como esse copo não transbordar. No relacionamento, você vai discutir diversas vezes com uma pessoa, com o objetivo sempre de restaurar o relacionamento. Mas se você começar a acumular, isso uma hora vai extrapolar. Eu quero contar para vocês sobre a diferença entre a desculpa e o perdão. Vocês sabem a diferença entre desculpa e perdão? É muito simples e são completamente diferentes. Imagina que eu estou andando com uma pessoa e essa pessoa pisa no meu pé. Falo, desculpa. Acontece. A gente anda mais um pouquinho, ela pisa no meu pé de novo. Desculpa. Pode acontecer de novo. Você anda a terceira vez, a pessoa pisa no seu pé de novo. Você já olha com a pessoa com um olhar, né? Aquele olhar assim, eu vou te fulminar. E você anda mais um pouquinho e ela pisa no seu pé de novo. E ela pede desculpa de novo. O que você fala? Fala assim, irmão, é a quarta vez que você pisa no meu pé. Tu anda lá do outro lado da rua. Não anda desse lado. Isso é desculpa. E o que é o perdão? A menor definição que eu tenho para perdão é aceitar sair perdendo. Perdão é quando alguém te fez alguma coisa e a sua tendência natural é querer justiça. E você abre mão da sua justiça e você sai como o perdedor, porque você liberou o perdão. Sabe o que a palavra de Deus fala sobre o perdão? Fala que Deus esquece os nossos pecados e nos perdoa. Gente, Deus é onisciente, Ele esquece mesmo. Que Deus lança os nossos pecados como o Oriente do Ocidente, que lança nas profundezas do mar. Qual é a ideia do perdão? O perdão não é o esquecimento. O perdão, você liberou a pessoa da justiça daquela situação. E se você perdoou a pessoa naquela situação, aquela situação nunca mais pode ser discutida. E se acontecer de novo a mesma situação, sempre será a primeira vez. Sempre será a primeira vez. Toda vez o copo está vazio. Então nunca vai chegar na última gota, concorda comigo? Se você não vive um relacionamento de amor, você não vive um relacionamento vitorioso. A segunda coisa que eu quero falar para você, que está nesse texto, é, não importam as circunstâncias, você precisa aprender a proteger os seus. Dá uma olhadinha aí no verso 18 e 19. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José,
Antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Irmão, se fosse você, o que você faria? Você descobriu que a sua noiva, que falta alguns dias para você se casar, está grávida. E na sua cabeça vem Deuteronômio. E você pensa com todo carinho, você quer ir lá e pensar assim, poxa, qual a maior pedra que tem aqui perto? Não é verdade? Não é o que seria natural se pensar nesse texto? José podia falar assim, ela me traiu, sacerdote. Ela me traiu, está escrito aqui no texto, ela me traiu. É lógico que não tem como discutir com o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo de Deus que colocou em Maria a vida de Jesus. Mas, o que José fez? José sabia que tinha o Espírito Santo ali? Mesmo assim ele decidiu que ele tinha que proteger Maria. Ele falou, olha, eu quero que ela tenha uma vida digna. Eu não quero que ela seja destruída. Eu quero abençoá-la. Engraçado José proteger Maria, nem sendo casado com ele. Agora eu quero falar uma coisa sobre os casais, maridos. Atenção, marido, esposa, tampa o ouvido aí. Marido, você não tem o direito de defraudar o caráter da sua esposa. Você não pode contar para as pessoas os defeitos da sua esposa. Porque isso é algo que é só seu. Eu não aguento marido que fica defraudando a mulher e vira assim, fala uma frase típica. Fala assim, já respira e anda. Ainda quer que pense? Falei, irmão, da próxima vez eu vou te dar um tapão. Vou te dar um tapão. Eu falei, cara, essa pessoa que você está destruindo a imagem dela é a tua mulher. É a mãe dos seus filhos. Ela é parte do seu corpo. Tem alguém aqui que fica se cortando? Fica cortando partes, membros do corpo? Não. Sua esposa é parte do seu corpo. Mulher. Eu sei que aí naquelas reuniões lindas, clássicas, de trocar pedidos de oração, porque mulher não faz fofoca, né? Ela compartilha pedidos de oração. Vamos orar por fulano, porque está tendo um problema sério no casamento dele. Vamos orar pela menina que está grávida. Vamos orar. Vamos orar. Querida, você não pode expor sua família. É sua carne. Você tem que proteger os seus. José protegeu Maria e nem casado com ela ele era ainda. Você precisa aprender a proteger o seu. Ninguém destrói a sua própria carne. Ninguém defrauda o seu próprio corpo. Você não tem direito de falar mal do seu marido, por pior que ele seja. Você não tem o direito de falar mal da sua esposa, por pior que ela seja. Eu sei que quando tem aquelas reuniões de família, que a sua mãe te pergunta, como é que é o seu marido? Você fala, ele é uma bênção, mãe. Você não tem uma ideia como esse homem é abençoado, é um homem de Deus. Fala pela fé, irmã, fala pela fé. Homem de Deus, cheio do Espírito. Então, segunda coisa, não importam as circunstâncias, você precisa aprender a proteger os seus. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, para ter um relacionamento vitorioso, antes de tomar qualquer decisão, espere a orientação do Espírito Santo. Olha o verso 20. Mas quando meditava sobre isso, ele nem tinha arrumado as coisas, você está vendo aqui? Mas quando meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Você não tem ideia como o anjo do Senhor reconheceu José aqui. Ele chama José de filho de quem? Gente, volta para a genealogia. José é filho de quem?
José, filho de Jacó, verso 16. O pai de José se chama Jacó. Por que o anjo vira para ele e fala assim, José, filho de Davi? O que ele está dizendo para ele é assim, José, a linhagem real vai estar com você. A linhagem do rei vai estar com você. E ele explica, olha, ela vai dar à luz, o filho vai ser pelo Espírito Santo. E quando José entende tudo, ele decide fazer a vontade de Deus. Querido, se você não sabe o que fazer em relação ao seu relacionamento, eu tenho uma sugestão para você. Se você tem dúvida do que fazer, o que você faz? Nada. Repete comigo. Nada. Enquanto o Espírito Santo de Deus não disser para você, faz isso ou faz aquilo, o que você faz? Nada. Você nada. Nada. Isso não quer dizer que você não pode avaliar as possibilidades. Por exemplo, você é um solteiro, e você está olhando aquela menina, e você já está planejando namorar, e você espera de Deus para saber se é aquela pessoa mesmo que você quer namorar, casar, viver junto. Nada impede, querido, que você comece a planejar. Fala assim, olha, essa menina gosta de ir nos restaurantes tal e tal. Você já se organiza. Você casado, você quer decidir algo para sua família, você quer ter um filho. Tem que planejar ou não tem que planejar? Tem que planejar. O planejamento nunca é errado, mas depender do planejamento é. Provérbios 16:1 diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem. Normalmente a pessoa lê o texto e pensa assim, bom, eu não vou planejar nada, porque o coração humano pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu não quero que você leia esse texto dessa maneira. Eu quero que você leia da seguinte maneira: planeje a sua vida, mas nunca escreva em pedra. Por quê? Porque o Espírito Santo vai ter liberdade para te orientar para cá ou para lá. Mas se você nem sabe para onde você está indo, como é que o Espírito Santo pode sobrar no seu ouvido se você não sabe de nada? Quarta coisa que eu percebo nesse texto, para ter relacionamentos vitoriosos: obedeça a Deus e cuide do seu relacionamento. Quando José entende que a vontade de Deus é que ele esteja com Maria, qual a primeira coisa que ele fala? Que ele faz? Eu vou lá, eu vou casar, eu vou cuidar de Maria. As pessoas costumam demorar a decidir algumas coisas que Deus faz, mas se Deus falou alguma coisa com você, querido, você vai e faz. Relacionamentos normalmente são marcados por pessoas que não sabem tomar decisão. Por exemplo, eu quero avisar os rapazes que para começar a namorar você tem que primeiro falar com a menina. Eu tenho várias meninas aqui que são mulheres de Deus, para que nenhum rapaz vá lá e toma iniciativa, varão, tenha coragem. Vá lá, o máximo que você vai conseguir é um não, mas isso você já tem. Vá lá, fala com ela. Vá e decida pelo relacionamento. Quinta coisa que eu percebo no texto: aceite e ame todos aqueles que estão envolvidos nesse relacionamento. José amava Maria? Sim ou não? Mas José, ele entrou no relacionamento tendo uma outra pessoa nesse relacionamento. Quem é que estava nesse relacionamento? Jesus. Normalmente, quando um casal e eles namoram e eles começam um relacionamento e alguém já tem filho, a tendência natural da pessoa é dizer o seguinte: o filho é teu, cuida você. O filho é teu, cuida você. Só que se você olhar para o texto, você vai perceber que a pessoa principal, depois que o anjo fala, é José. Preste atenção. Quem é que apresentou Jesus no 8º dia, circuncidou e decidiu o nome dele? Quem foi? José, verso de número 25. Olha lá. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito, e José
colocou o nome de Jesus. José é quem apresenta Jesus. Outra coisa que você pode perceber no texto, a gente gastou um tempão lendo Mateus, no primeiro capítulo, só sobre a genealogia. Pergunta, genealogia de quem? De José. Por quê? Porque José decidiu ser pai de Jesus. José decidiu ser pai de Jesus. Você vê claramente no texto que a genealogia é de quem? De José. Mas José decide ir lá e ser pai de Jesus. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Ele aprendeu com quem? José. Queridos, quando a criança já tinha, o homem tinha idade suficiente para caminhar sozinho, já tinha idade suficiente para carregar um pouco de peso, essa criança não andava mais com a mãe. Essa criança andava com o pai. O que o pai fazia com essa criança? Ele pegava essa criança e caminhava junto com ela, porque ele tinha um princípio bíblico de discipulado que ele tinha que fazer com essa criança, que é: ensina criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer. Por isso que o pai tinha que caminhar com a criança. E o pai tinha que botar no pulso, na testa, no outdoor, as palavras do Senhor para aquela criança decorar toda a Torá, todo o Pentateuco, todos os livros do Velho Testamento, os 5 livros de Abraão. A criança tinha que, até os 12 anos, saber de cor. Quem é que ensinava isso? Era o pai. Jesus aprende a ser carpinteiro porque ele andava com quem? Com José. Em toda a cidade, quando Jesus volta a Nazaré, que ele se apresenta em Mateus 13, no verso 55, as pessoas olham para ele e falam assim: meu Deus, de onde vem toda essa sabedoria? E perguntam: não é esse o filho do carpinteiro? Ou seja, absolutamente ninguém sabia que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque José adota Jesus como filho. Eu sei que tem alguns casais aqui em que você já teve um relacionamento anterior e você tem um filho. E eu quero ensinar você, marido, esposa, que entrou depois nesse relacionamento, que você precisa amar todas as pessoas que já estavam nesse relacionamento. Porque essas pessoas são pessoas que você casou junto. Essa semana eu fiz 3 enterros. Muito difícil isso. Muito difícil fazer enterro. Uma pessoa que eu fiz enterro foi a mãe do Ayrton. E lá no enterro, uma das pessoas que mais chorava era a nora dessa mulher, a esposa do Ayrton. E a Vilma me catou num canto, ela falou: pastor, a gente estava orando para essa mulher se converter, orando. E ela estava na minha célula, eu é que cuidava dela. E ela, 3 meses atrás, ela teve um coma, pastor. A gente achou que ela ia morrer, a gente orou e falou assim: Senhor, traz ela de volta para que ela possa ter um relacionamento contigo. A mulher acordou do nada. Aceitou Jesus, viveu 3 meses divulgando que foi Jesus que a trouxe de volta, e Jesus a tomou. Querido, milagre é assim: mesmo que aconteça, a pessoa vai morrer algum dia. Te garanto isso. Mas quem estava ali amando a sua sogra? A Vilma. Um outro enterro que eu fiz nessa semana foi o enterro do Wellison, um menino de 26 anos. Muito duro. Foi hoje o enterro. Hoje de manhã o enterro. E o Almir me ligando: pastor, ora pelo meu filho, pastor, ora pelo meu filho, pastor, meu filho, pastor,
pastor, ora pela cura, ora pelo milagre, pastor, a gente não quer que ele morra, pastor. Aí, assim que morreu, ele ligou para mim. Falou, pastor, morreu, pastor. Pastor, meu coração está doído, pastor. E eu fui lá, e eu abracei o Almir, fui na casa dele ontem de manhã, abracei ele, falei, irmão, estou contigo, a gente vai orar. E ele orou, chorou, e hoje foi enterro. Queridos, eu fui para o enterro, cheguei lá, o Almir me recepcionou, depois foi lá para dentro, e eu fui me apresentando, e até que eu apresentei o Senhor, eu falei assim, boa noite, quem é o Senhor? Ele falou assim, eu sou o pai do Ellison. Gente, me deu um negócio assim. O Almir não é pai do Ellison, mas ele adotou o Ellison como filho. E ele chorou a dor de um pai que perde o seu filho. Você quer ter relacionamentos vitoriosos? Aprenda a amar todos que estão envolvidos nesse relacionamento. Você precisa aprender a amar sua sogra, querido. Eu amo a minha sogra, Jesus. Eu amo a minha sogra. Minha sogra é uma benção, mulher de Deus. Mulher de Deus. Eu amo meu sogro é homem de Deus. Minha esposa ama minha mãe. Ela até hoje trata minha mãe carinhosamente de tia Sônia. Tia Sônia, posso te ajudar, tia Sônia? Agora, se você está brigado com seu sogro, com seu cunhado, com todas as pessoas que estão envolvidas com a família, você acha que realmente você está fazendo a vontade de Deus? Você acha? E a última coisa que eu quero nesse texto, eu quero que você perceba no texto é, acima de tudo, o segredo espiritual para um relacionamento vitorioso é deixar Jesus nascer na sua família. Essa família tinha tudo para dar errado, não tinha? Essa família tinha prostituta, essa família tinha enganador, essa família tinha tudo para dar errado. Essa família tinha um casal muito novo, que não se conhecia e que tinha que começar um relacionamento sem nenhum relacionamento sexual, sim ou não? Deve ter sido difícil, irmão. Deve ter sido brabo. Eu acho que José orava para Jesus nascer prematuro. Porque o texto fala que ele só coabitou com Maria depois que Jesus nasceu. Imagina José orando, Senhor, de 8 meses, Senhor, de 7, de 6, vai sobreviver, eu creio, é Jesus, homem de Deus. Se você quer que os seus relacionamentos sejam vitoriosos, deixe Jesus nascer na sua família. Quanto tempo você tem orado pelo seu marido? Quanto tempo você tem orado pela sua esposa? Quanto tempo você tem orado pelo seu namorado? Quanto tempo você tem orado pela sua namorada? Quanto tempo você tem orado com o seu namorado? Quanto tempo você tem orado com a sua namorada? Quanto do relacionamento de vocês dignifica o nome do Senhor? Quanto que a santidade de vocês como casal indica que vocês são um casal de Deus mesmo? Um relacionamento em que Deus não está presente, em que Jesus não está presente, é um relacionamento fadado ao término, à destruição. Todo casamento sem a presença de Jesus, ele perde o brilho. Querido, eu conheço a Milene já há 18 anos, vai fazer 18 anos. É tempo, hein? É tempo. Eu tenho essa cara de criança, queridos, mas esse ano eu faço 40. Esse ano eu faço 40. Eu lembro de eu todo feliz no início do nosso namoro. Lembra, meu amor? Todo feliz no início do namoro, comprando um microsystem para ela, que tinha Incredible Surround Sound Philips. Lembra disso, meu? Vocês pegaram isso aí? Gastei todo o meu dinheiro do estágio no Banerj, 3 meses sem ganhar nada, gente. Comprando lá um microsystem para Milene, bonito. Quem pegou Banerj sabe quanto que eu sou velho, entendeu? Então, você está junto comigo. Mas uma coisa que eu decidi, desde quando a gente começou a namorar,
é que Jesus era prioridade para a gente. Eu lembro quando a gente estava numa sala orando, lembra, meu irmão? A gente numa sala orando, e a gente decidiu que aquele seria o dia que a gente ia começar a namorar. Decidiu, esse é o dia que a gente vai começar a namorar. E a gente não queria começar a namorar para qualquer coisa. Gente, já tinha vivido as coisas mais loucas. Eu queria uma mulher de Deus. Eu queria casar. Eu queria caminhar com ela ali. E quando eu sentei com a Milene naquele lugar, a gente falou assim, a gente precisa de uma prova de Deus. E a gente orou, a gente falou assim, ó, se Deus confirmar sim, a gente começa o nosso namoro hoje. E a gente orou. Eu chorei, porque eu achei que não ia acontecer. Ela chorou, porque ela também achou que não ia acontecer. E a gente se afastou um pouquinho, e depois eu voltei e falei assim, meu amor, quero te dizer uma coisa. Se Deus confirmar que é para a gente começar a namorar hoje, eu quero dizer que eu quero me casar com você. Hoje, no primeiro dia de namoro, eu já quero te pedir em casamento. Porque se Deus confirmar que você é a pessoa de Deus para mim, eu quero casar com você. Gente, Deus não confirmou? Deus falou claramente, exatamente naquilo que a gente tinha pedido como prova a Ele. E graças a Deus nós temos nossos 16 anos de casado. Vamos viver muitos mais. Vamos chegar às bodas de ouro e vamos contar uma história diferente. Pelo amor de Deus. Mas eu quero dizer para você, e para encerrar eu quero falar isso. Se na sua família Jesus não é prioridade, coloque Ele como Senhor. Eu queria que alguém estivesse aqui no teclado, eu queria que todos fechassem os olhos. Feche os olhos aí. Eu não sei, querido, como está o seu relacionamento com o seu amado. Eu não sei nem se você é casado, se você é solteiro, se você é divorciado. Eu não sei o que viveu o seu passado, eu não sei de nada de você, mas eu quero pedir uma coisa para você. Você não quer começar do jeito certo? Você não quer dizer que você quer ter uma história onde Deus está presente nessa história? Você não quer viver uma vida em que a própria presença de Deus vai ajudar nos seus relacionamentos? Se você quer fazer isso, você pode convidar a Cristo para entrar no seu coração nesse momento, querido. Você pode dizer para Ele o quanto você deseja que Ele seja o Senhor da sua vida, da sua família, da sua casa. Vira para Ele e diz assim, fala, Senhor Jesus, eu creio que eu preciso do Senhor para viver os relacionamentos vitoriosos. Senhor Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados e me dá uma nova vida contigo. Eu quero entregar toda a minha vida, toda a minha casa, todo o meu ser nas tuas mãos. Em nome de Jesus,